sempre seja louvado, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, irmãos e irmãs, então nós estamos abrindo a semana mais importante para todos nós, a Semana Santa. Essa é a semana do cristão. Por isso é uma semana muito especial para a gente fazer os acabamentos finais desse segmento no caminho do Senhor. Um adendo aqui importante: por que a gente reza duas vezes uma missa e por que se proclama duas vezes na mesma semana a paixão de Cristo? Hoje, a procissão e paixão de Cristo. Então essa missa aqui, por isso que a igreja se reveste de vermelho também. E na sexta-feira se celebra a paixão de Cristo. Por que essas duas vezes a gente vai passar por isso? Por um motivo bem histórico, porque nos primeiros 2-3 séculos do cristianismo, o povo judeu não tinha a liturgia que tem hoje, não tinha. Então eles celebravam um domingo antes, que é como este aqui a gente está celebrando, a paixão de Cristo, só a paixão. E no domingo seguinte eles celebravam a Páscoa, porque eles não tinham outros dias, nem podiam. Depois, século 4, 5 mais ou menos, foi quando a liturgia permitiu que os judeus cristãos, convertidos, e pagãos também convertidos ao cristianismo, começassem a usufruir daquela semana, não só celebrando a paixão ali, mas podendo fazer uma celebração na quinta, depois na sexta, se preparando para o domingo da Páscoa. Por isso que a gente, por duas vezes, hoje, tem aquele dia específico só de relembrar, a sexta-feira, não é missa, a gente vai relembrar a paixão do Senhor. É por esse motivo. Agora vamos aqui ao ponto importante também de hoje, irmãos. A morte. A morte. Quem pôde seguir um pouquinho o raciocínio desse longo evangelho, teve alguns momentos que Cristo disse para os seus apóstolos que era preciso que isso acontecesse. O quê? O sofrimento. Jesus está dizendo, é preciso, como se diz na Escritura, nos profetas, que aconteça o que está acontecendo comigo. Mas precisa acontecer, porque senão não haverá ressurreição. E aqui nos faz lembrar de novo a origem e o significado do teu batismo e do meu. Estamos aqui, vocês lembram que ainda Jesus complementa, para que depois de eu ressuscitar, eu os encontre na Galileia. E aí, graças ao nosso Deus, o Senhor vem falando sempre conosco aqui. Qual é a Galileia hoje? É a minha vida, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu convivo, é a minha Galileia. E quando ele já está no meio de nós, ele prometeu, mas agora ele está ressuscitado, através dos seus sacramentos, e eu tenho o sacramento dele, eu recebi, e a maioria de nós aqui já recebemos, que é o sacramento do batismo. Então ele está conosco, e ainda temos a Santa Eucaristia, que é a vida de Cristo nos dada como alimento. Então ele está no meio de nós, ele está vivendo conosco nessa Galileia da vida, para nos lembrar, atenção, vocês perceberam que quando eu olho para Jesus, eu preciso olhar para ele, tudo aquilo que ele viveu, o que ele sentiu, primeiro, como homem, e aqui eu quero fazer de novo uma menção da importância de Deus se fazer um igual a nós, menos o pecado. Qual a importância disso? Ele sentiu o que hoje nós humanos, como ele se fez humano, ele sentiu tudo o que você sente e eu também, tudo, só menos esse desarranjo do pecado,
Mas o resto ele sentiu tudo: dor, ele foi perseguido, ele sentiu o que é alguém perseguir ele, ele chora, ele se sente sozinho, vai vendo aí o caminho dele. Ele foi desapontado várias vezes, como pessoa. Quantas vezes você é desapontado? Infinitas vezes. Quantas vezes você é contrariado? Infinitas vezes. Pois é, mas ele experimentou primeiro. Mas ele experimentou de propósito para dizer: eu me fiz igual a você. Para mostrar que mesmo, olha, vamos voltar ao que ele disse aqui. Porque é preciso que eu experimente na minha carne, na minha pessoa, no meu coração, no meu dia a dia, é preciso que eu experimente as contrariedades. Por quê? Por quê? Que é aquela palavra que a gente quase incansável diz: por que, ó Deus, isto comigo? Por que está me acontecendo isso? Ou então, por que me aconteceu essa cruz tão pesada? Por quê? Porque o Senhor, Ele nos explica que o pecado, ele é o causador de tudo isso. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado, nós que somos cristãos. Irmãos, esquece por algum momento o mundo aí fora, são muitas pessoas que elas não professam o cristianismo como segmento. Esquece, não faça comparação. Nós cristãos temos uma mania de nos comparar o tempo todo com o outro. Não! Pensa você como seguidor ou seguidora de Jesus. Ele nos mostra que o pecado, ele acabou com a gente. Ele nos impede de ver e saber a verdade. Ele impede. Jesus disse como Deus isso. E nós não veremos a Deus, ou seja, nós não teremos a vida verdadeira. O pecado é muito grave. Padre, mas o que é esse pecado, afinal de contas? Nós já falamos. Primeira coisa, é eu viver numa ilusão de que o que eu sinto. Lembra que nós temos um sentimento próprio. O Cristo tinha sentimento próprio. Por ele ser homem, ele também tinha sentimentos e vontades próprias. Repito, porém, os sentimentos e as vontades próprias de Jesus não eram desarrumadas. As nossas são, a minha é, a sua também. A tua vontade, ela é egoísta. A nossa vontade é egoísta, não precisamos ficar dando exemplos. Nós somos mesquinhos, nós pensamos muito, de uma maneira muito particular. Tudo que se refere a mim é particular. Eu, os meus, como que vai ser, e o que vai acontecer comigo, qual é a vantagem que eu tenho. Veja, essa é a nossa desarrumação. Eu amo desse jeito, de uma maneira particular. Eu amo a mim, eu amo a minha saúde, eu amo os meus. Aí está o desajuste, aí está o pecado. Padre, mas não é bonito a gente amar pai e mãe? É lindo, e tem que amar. E quem não ama pai e mãe, tem alguma doença a mais aí. Não é isso. É o particular, é esse apego. Ou seja, vida para mim, sou eu viver do meu jeito. Vida para mim, que eu estou desarrumado, é meu pai e minha mãe, meus filhos. Vida para mim, é a minha saúde, porque se eu não tiver saúde, quem é que traz o pão de casa, para casa? Quem é que paga as contas? Então, vida para mim é eu ter saúde, ok? Vida para mim é eu ter a minha casa, vida para mim é eu ter o meu trabalho. Veja, aqui está o pecado, é aí que está, porque apesar de ser algo, até na nossa cultura humana, tão normal, meu pai é minha vida, minha mãe é minha vida, minha saúde é minha vida, os meus filhos são minha vida, meus netos são minha vida. Gente, é um alfabeto normal do mundo.
Mas Cristo está dizendo, pois é tudo aparentemente muito bonito, mas está doente isso em nós. E aí ele chama isso de pecado, desajuste. Apequenou-se o homem se apequenou, não no tamanho físico, não, se apequenou na maneira de amar. Esse não é um amor que vem do princípio. No princípio Deus fez o homem em sua imagem e semelhança. Olha o jeito de Jesus, você vai ver como é que é o amor que Deus pensou a mim, para mim e para você. Um amor para o eterno, um amor que não cabe, não tem limite, é um amor que não é preso só em pai e mãe. Eu não estou dentro de uma casa, de uma caixa fechada. A minha vida é meu cachorro, meu gato, minha saúde, minha beleza e minha juventude, e o meu time de futebol. Não. O amor que Deus pensou no princípio é um amor que vem dele, do Criador, que é um amor para o eterno. Por isso que, vamos lembrar, o que Jesus nos ensinou nessa quaresma, há 3 domingos atrás, quando ele teve aquele encontro com aquela samaritana, buscando água no poço, que a gente tem sede o tempo todo, e existe uma sede dentro da gente, de buscar, de querer, eu preciso alguma coisa saciar dentro de mim, e quando você acha que encontrou, é ilusão, ainda você continua com sede. Aí você acha que a tua vida é o teu filho, mas não é teu filho, porque você repara que a tua vida não fica parada no teu filho. Aí você quer alguma coisa a mais. Aí a gente pensa que é porque eu não me casei. Casa para ver, você ainda vai continuar com sede. Alguma coisa te chama. Então é sexo. Então você vai lá e vai e começa a encontrar com alguém, e você tem momentos genitais que te dá uivos de amor. Passando isso, dito isso, daqui a pouco você quer mais. E não é que é mais só com aquela pessoa, não, você quer conhecer coisas e maneiras diferentes. Aí você faz e não sacia, e é cedinho para cá, sede para lá. Aquele encontro com a samaritana foi um diagnóstico da nossa doença. Ali Jesus, como médico, disse: eu vos mostro aonde está a tua doença. Uma sede, você tem uma sede do infinito, atenção aqui, só que você não sabe e não se abre a Ele ainda. Para se abrir a Ele, tem que haver uma coisa, algo, um caminho, que são poucos os que fazem isso. O quê? Esvaziar-se de todo de você, do seu jeito, desse amor apequenado, limitado, esse apego às coisas pequenas. Por que o autor sagrado na Sagrada Escritura muitas vezes vai dizer: para de mendigar as coisas do mundo? Por que os autores sagrados na Sagrada Escritura dizem assim: minha irmã, para de ficar mendigando amor aqui ou acolá. Ou seja, ele está dizendo, tudo que o mundo aqui a gente encontra, que é família, pessoas do nosso sangue, amigos, dinheiro, sucesso, fama, se a gente se apega com isso, a gente está mendigando. É mendigar. Por quê? Porque na verdade você tem uma sede só. Qual é? Do infinito. E quem é que pode saciar esse teu infinito? A vida própria do infinito, que é de Cristo, é de Deus. Só que quando eu pego e eu não me abro para isso, eu substituo por um monte de quinquilharias. Desculpa o termo, mas é para a gente apenas absorver a ideia. As pequenezas, as ilusões. Isso aqui para mim vai ser a minha realização da minha vida. Errou. Se tu tens, daqui a pouco tu quer outra coisa, cara. Então veja, a gente acaba mendigando quando a gente fica paralisado numa coisa só. Mesmo que você busque aqui, ali, lá, não. Aí ele vem e apresenta: tu tem uma sede, sim. Ela é única e verdadeira. Só que tu estás fechado para ela. Por isso tu fica ciscando aqui, lá. E isso acontece com a gente aqui, padres também.
Então o Senhor vai dizer, o caminho é esse. Todo um exercício, depois que recebe a vida de Cristo, quando é que você recebe ou entra na vida do Senhor? No batismo teu. A partir desse momento, precisa, o termo é esse, precisa haver um caminho, exercícios de abertura para Deus, que se chama eu ir morrendo para o meu jeito de conceber família, de conceber minha maneira de amar pai e mãe. Não que está errado amar o pai e a mãe, não, está certo, mas não ser apegado, não se apega ao seu pai e à sua mãe, de maneira como se eles fossem os ícones que responderão à tua vida e à tua existência. Errou, eles não são, eles são pessoas iguais a você. A diferença é que eles têm mais tempo de vida aqui, que te sustentou, e que te deu todas as necessidades para você se tornar homem e mulher. Que bom, ame-o, ame-a, honre o pai, honre a mãe, mas amar naquilo que vem, que é aquela sede que a gente tem, não é para ser depositada todo no pai e na mãe. E mesmo que você tente, você vai ver que o seu pai e sua mãe não sacia a tua sede. Pode reparar. Você pode, quando eles vão embora, primeiro que a gente sente uma saudade que não acaba mais. Mas mesmo, saudade é uma coisa, sede deles, a sede verdadeira é outra coisa que está dentro da gente. Então, irmãos, esse exercício de eu ir me desapegando de tudo o que há no mundo. O que há no mundo não são coisas materiais só. Se fosse era mais fácil. É desapego a mim mesmo. Qual é a maior dificuldade que o ser humano tem? Se desapegar de si nesse mundo. Nós somos apegados a nós. Por isso que o padre falou, nós somos egoístas, nós somos egocentristas, né? Ou seja, eu me coloco no centro de tudo, para que eu vá buscar o meu prazer. E para tirar isso dentro de você, só tem um caminho, chama-se esvaziar. E como é que se esvazia? Rezando, jejuando, lendo a palavra, fugindo das ocasiões de pecado, treinar. Ponto. Dito isso, o Senhor mostra, tu descobrirás assim qual é a tua sede. E é para lá que você vai beber. Tudo isso no encontro com a samaritana. Quem beber desta água não terá mais sede alguma. Veja, ele está dizendo nessa coisa que o homem tem sede, tem vontade. Aí a gente vê uma paixão dessa aqui, de hoje, de Jesus. Aí o que Jesus fez? Jesus morreu várias vezes. Eu vou arrumar o que eu disse, para não criar nenhuma dúvida, porque nós somos cristãos católicos, e nós anunciamos e cremos e anunciamos a ressurreição. Respeitamos as outras doutrinas, de reencarnações, de pessoas que acreditam que a gente vai voltar fazendo bem aqui várias vezes. Quanto mais eu fizer o bem, quanto mais cuidado com esse eu teu, for fazendo obras boas, mais eu vou me tornando luz. Nós respeitamos isso, e tem que respeitar. Não bate boca com ninguém, respeita, silencia, está tudo certo. Nós não. Católico que quer seguir Jesus, a crer na ressurreição. Quem salva, quem leva a minha vida a ser a luz de Cristo, é o próprio Cristo, não sou eu não, é Cristo que me faz, que me salva de mim, que esvazia. Quem é que vai esvaziar você? O Espírito Santo, que Cristo Jesus, o homem Jesus, esse que se fez igual a nós, que sentiu tudo que a gente sente, este é que vai me dar o esvaziamento em mim, vai fazer eu me esvaziar, para que eu fique cheio da graça dele.
Não é eu buscando, quanto mais, pode reparar, de novo nós estamos plantados no eu é que faço. Quanto mais eu fizer o bem, quanto mais eu ajudar, mais a minha alma se torna luz, respeito. Mas nós não cremos nesse tipo de pensamento, porque nós cremos no outro. Quem me salva tem um nome, e o nome dele é santo, o nome dele é glorioso, que não se esfarela, é para sempre, é Jesus, ou Yeshua. Deus é que me salva, o nome já está dizendo, porque Ele salvará o seu povo. Quem? O homem Jesus. O homem Jesus, não sou eu, é a vida de Cristo vivendo em mim agora. Eu amo como Cristo ama, eu ajudo o outro como Cristo, com a maneira que Cristo quer que eu ajude. Claro que é bom fazer a obra de filantropia, claro, Deus abençoa, mas não é isso que nós estamos tratando aqui. Nós estamos tratando aqui de um esvaziamento que se chama, esse esvaziamento você pode trocar, é onde eu quero chegar agora, morte. Por exemplo, Cristo teve vários esvaziamentos, Jesus, o homem, teve que aprender a se esvaziar. Aí a segunda leitura que vocês acabaram de ouvir em Filipenses aí. Depois leia também capítulo 5 em Hebreus, está dizendo a mesma coisa. Jesus, o homem Jesus, precisou, apesar de ser Deus. Aí já começa uma morte. Quando? Quando Deus, segunda pessoa, se faz um igual a nós. Ali ele se rebaixou. Concorda com o padre? Sim ou não? A primeira morte começou aí dele. A primeira morte começou aí. Depois, Jesus precisou aprender a obedecer o Pai. Quem? Jesus, o homem. Gente, o homem, que é Deus também, mas ele se fez homem. Ele precisou aprender. Onde está isso, padre? Primeiro capítulo de Mateus está falando. E assim ele foi crescendo em sabedoria e estatura. Em Hebreus, está lá, o autor sagrado de Hebreus, ele é espetacular. É uma aula, é um evangelho escrito também. Não é evangelho. Ele está dizendo que Cristo precisou aprender a fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque Jesus tinha vontade própria. Como eu disse. Outras mortes de Jesus. Jesus fez um plano para salvar a gente. Quando ele estava ainda, antes de ressuscitar, ele começou a fazer o quê? Suas pregações. Ele mostrou com alguns milagres que ele é Deus. O povo acreditou? A maioria não. A maioria, gente, é só você ler os evangelhos, você vai ver. A maioria daquele povo que estava ali na época com Jesus, viram tudo o que ele fazia. Eles se converteram falando, realmente tu és o Senhor e Deus? Não, eu já vou falar já desse Osana, esse Osana que o pessoal ficava, aquela multidão ficava atrás dele, já vou explicar o que aconteceu aí. Mas a maioria não, por quê? Aí o que acontecia com Jesus? Jesus se frustrava. Leia o evangelho com calma, você vai ver as frustrações de Jesus. O que são essas frustrações? Morte. Jesus, ele foi acontecendo mortes na vida dele. Quando é que acontece mortes na minha vida e na sua? Quando aquilo que eu imaginei, aquilo que eu esperava, aquilo que eu coloquei a minha esperança, não aconteceu do jeito que eu pensava. É morte. Então, morte na Bíblia são todas as vezes que você que está aqui, junto com o padre, é contrariado, porque você tem vontade, você tem sonhos, você tem desejos, eles são bons, mas eles estão sendo colocados num exercício de cruz, e aí contraria você, é morte, claro que é morte. Perder o emprego é morte. Brigar com um amigo que você falava há tanto tempo é morte. É morte, é morte.
E aonde se completou a morte de Cristo? Aqui, ó. Essa foi a morte final. Esta foi, e a mais importante. Mas olha, ele foi se esvaziando. Como? Como é que ele foi se esvaziando? Tendo como encontro na vida dele decepções. Olha quantas vezes Jesus foi perseguido, perdemos as contas. Quantas vezes tentaram apedrejar ele? Várias vezes. Quantas vezes queriam incriminá-lo, trazendo aquela mulher pega em flagrante em adultério? Olha que coisa, Jesus, veja, é uma tentativa de querer acabar com ele. Jesus teve vários momentos de morte. Entendeu que não tem nada a ver com reencarnação aí que o padre está falando? Muito bem. Mas veja, ele chegou no ponto máximo e se esvaziou até o fim e obedeceu ao Pai até a cruz. Até o último momento da sua vida, ele ainda diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então veja, como é que se esvazia o meu eu? Com as mortes que você está tendo. Eu perdi o meu filho, foi uma morte que você teve. Eu perdi a minha juventude, é uma outra morte. Gente, ninguém quer envelhecer. Me desculpa, se houver alguém que fala assim: gente, eu sou muito mais feliz velhinho do que quando eu era jovem. Eu falo: gente, o que aconteceu? Leva para o hospício esse troço aí. Leva para o hospício. Porque não existe. Jovem é jovem, quem fica velho está velho. Nesse mundo aqui. Então, se você não morrer, você vai envelhecer. Envelhecendo é morte. Por quê? Você não tem mais a força que você tinha antes. A tua beleza, alguns fenômenos acontecem, né? Você vai ficando mais velho, alguns ficam até melhores. Mas ficar muito velhinho, mas perde qualquer efeito de beleza. Então envelhecer é morte. Ser contrariado por uma colocação que você faz no seu trabalho, alguém vai lá e contraria você, é morte, ué. Trair, quantas vezes você foi traído? Quantas vezes te traíram ou continuam te traindo? Várias vezes. Eu não sei o que fazem quando eu não estou aqui na igreja. Você sabe? Quando você sai, o que estão fazendo? Não sei. Mas pode ser que eles me traiam. Então, são mortes. E o resultado de um exame que veio na sua história de vida, esse exame desconcertou a minha vida toda. É morte. É morte. Então, o que significa isso? Se eu, ao entrar numa igreja, com ramo na mão, e falar, né? O Senhor é rei, aleluia, hosana nos altos céus. Se eu não tiver a consciência que eu estou no caminho da morte com Cristo, tu estás perdendo o seu tempo. Tu estás perdendo o teu tempo, e eu também. Essa multidão que seguia Jesus só teve um momento bíblico que a multidão o reconheceu como Senhor. Quando? Hoje. Olha uma multidão que dizia: o que significa hosana, filho de Davi? A tradução é essa: tu és o Messias, que é Deus, o ungido. Messias, na Bíblia, para os judeus, o Messias é aquele que é ungido, o Cristo. Em grego é Cristo, em hebraico, em latim, Messias. Ok? Então é aquele que é ungido. Quem é ungido na Bíblia é aquele que é Deus. Aí o povo pegou o ramo na mão, empolgado por tudo aquilo que ele fazia e falava e realizou, e aquele povo falava, jogando os mantos no chão, e vendo que ele estava em cima de um jumentinho, começaram a cantar: viva o filho, hosana ao filho de Davi, hosana. Ou seja, nós reconhecemos que tu és Deus, junto com o Pai, no Espírito Santo. Foi isso que aconteceu. Só que ao mesmo tempo que a gente reconhece, se eu não deixar esse exercício de esvaziamento acontecer, daqui a pouquinho eu vou deixar Jesus sozinho na cruz,
como ele ficou. O povo adentrou Jerusalém, onde ele morreu. Mas na hora que chegou o momento que ele foi condenado, o que aconteceu com aquela multidão? Ó, nunca mais você ouviu falar de mim. Tchau. Tchau, mano. Ó, cada um caiu fora, meu. Ficou quem lá? Você já sabe os personagens que ficaram lá. Os 12 que acompanharam Jesus a vida inteira, só ficou um, representando a nossa vida aqui, a nova igreja. Só um. Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Cadê como é que chama? Vai falando o nome dos, só ler aqui. Bartolomeu, Tiago Menor, cadê André? Cadê Tomé? Cadê essa galera toda aí? Está que nem os corintianos, não fala nada na época que o Palmeiras está para ganhar. Não aparece nessa hora, todo mundo sai. E a gente vai, vem assistir o jogo. Eu não vou assistir não, besteira, água santa. Não vai assistir, não. Veja, é a mesma reação, a gente tem o mesmo jeito. Ok? Então, irmãos, a gente reconhece Jesus, mas na hora das mortes, dependendo da morte que me vem, eu o nego. Eu o nego. E você também. Então, o sentido todo da Páscoa é essa semana é isso aqui. Ô Senhor, renova em mim essa certeza de que eu encontrarei, ao te seguir, muitas mortes, até a morte derradeira, que é o grande momento da tua vida, esse aqui, ó. Mas interessante que você não está sozinho, Ele caminha com você em cada morte que você tem, Ele está com você. Primeiro porque Ele experimentou, lembra o comecinho da homilia? Ele experimentou, Ele sabe quando é que, está me doendo tanto, eu choro, quando eu lembro daquela cena, ou aquela circunstância, mas eu fico durante algumas horas assim, parado numa tristeza profunda. Pois é, Cristo também está ali com você. Isso não deveria sair nunca da sua cabeça. É que a gente não acredita, tem hora que a gente solta da mão de Deus, a gente acha que Deus nos abandonou, por causa exatamente do tamanho da cruz que lhe aconteceu. A gente tem uma tendência de abandonar, solta Deus nessa hora. Por quê? Por que, irmãos, isso acontece com a gente? Por quê? Primeiro, porque somos humanos e apesar do batismo da gente, a gente ainda tem a concupiscência da carne, a gente ainda tem a fraqueza. 2, porque a gente não vigia como deveria vigiar. Olha aqui, Jesus falou, não poderias ficar. O que Ele quer dizer? 1 hora, Ele está querendo dizer, ore comigo, eu estou contigo. Mas é que eu perdi. Veja, Deus está colocando a gente no laboratório. E é claro que eu vou ter, diante daquilo que eu estava apegado demais, que para mim era a minha vida, Deus está te treinando. Ele está salvando você. Como é que Deus salva? Permitindo que eu experimente, ao segui-lo, as mortes. Para que, homem? Para que essas mortes? Para te esvaziar do quê? Do pecado, essa coisa pegada que a gente tem. Vai mexer muitas vezes com a família, vai mexer com a tua saúde, vai mexer com as tuas finanças, vai mexer com os teus amores, vai. Em alguns mais numa área, em outros mais na outra área, mas vai. E lembra-te, Salmo 138, se um dia se prostrares no abismo, eu te encontro lá. Por que Ele está falando que Ele nos encontra lá? Porque eu vou te dar força na hora dos maiores baques da tua vida. Porque se você aceitar, mantendo uma chama da saudade e cheio de esperança de nos encontrar um dia, mas se você aceitar, eu vou deixar você repleto da minha vida. Veja, Paulo quando diz, já não sou eu mais quem vive. São Paulo,
é Cristo que está vivendo. O que aconteceu com Paulo, gente, nessa hora? Paulo, como nós, passou por mortes, várias mortes, até que ele teve um encontro com Cristo. E o Senhor nos dá a força dele. A vida de Cristo ela supera qualquer morte. Ele já não venceu a morte. Então, mas é que eu perdi fulano. Eu sei, e Deus também. Ele também chorou. Aquele sentimento do choro de lá, que Lázaro quando morreu, eles eram amigos, gente. Às vezes um filho não é amigo, mas às vezes um colega da rua que você conheceu num dia se tornou tão importante, diferente de um filho, mas é muito importante ter um amigo. E o amigo morre. E Jesus sentiu, quebrou, ali quebrou, nunca mais eu vou ver meu amigo. Porque ele era homem também, então naquela hora ele mostra, eu também chorei com grande amargor na minha alma, a minha alma foi quebrada na hora que morreu quem eu amo. Ele experimentou. Agora, lembra-te, ele não venceu essa morte, essa cruz, venceu. Então ele está falando, tu vencerás também. Vem comigo. Tu vai chorar. Jesus não está falando que você não vai chorar, vai. Mas eu lhe sustentarei no choro, na solidão, porque não tem mais o marido, que era o seu companheiro, que era o ombro, o peito, que para você reclinar, para chorar os teus medos, você tinha alguém para pelo menos dividir. Às vezes não solucionava, mas você dividia, não tem mais. Não tem? Jesus também ficou sozinho. Ficou ou não ficou? Então não chora mais a morte da tua velha. Procura não chorar com essa dor de abandono. Porque Jesus também, Pai, por que me abandonastes? Ali o homem, o lado homem dele também estava gritando. Ô Senhor, eu estou me sentindo tão só na altura do campeonato da minha vida. Meus filhos, olha aí, ó, cada um vivendo a sua vida, nem vem olhar mais essa mãe aqui. E quando eu vou, parece que eu estou atrapalhando. Quando tu chorares sozinha, porque deve chorar, lembra, alguém foi primeiro abandonado. Quem? Aquele que está com você. Ele foi abandonado primeiro. Ninguém quis ficar perto dele. Acredita no que o padre está te falando. Essa verdade as escolas, universidades e as empresas não vão falar nunca. Por quê? Para se cumprir. Para se cumprir. É quem for audacioso de querer viver o caminho de Cristo. Isso são para poucos. A multidão maior não quer. É loucura. Loucura seguir esse caminho de esvaziar das tuas vontades. Oh, que coisa mais débil mental. O mundo diz isso aí. Por que vocês acham que tem ideologia de gênero? Por que vocês acham que tem, hoje no nosso meio, todo mundo faz o que quer? Os filmes, as propagandas, os entretenimentos, os canais de televisão, tudo preparado para dizer, ei, sabe a tua sede? Vai beber aonde você quer, cara. Vai beber a água onde você quer, mulher. Ou estou fora da terra, ou estou em Marte. Não, meu irmão, nós estamos nesse planeta aqui, onde homens sobrevivem no meio um do outro. Os nossos olhos estão vendo e já refletindo na nossa casa. É uma luta, é morte uma atrás da outra. Mas quem for fiel até o fim, no domingo a gente canta o grande glória e aleluia. É para quem é valente na fé. E Ele deu um espírito de vitorioso, não de fracote, não de frango, não de fraquela, não. O espírito de Cristo é um espírito vitorioso. Mas se eu não decidir até o fim,
eu vou continuar querendo beber as minhas aguinhas aqui, e está tudo certo, me deixa quietinho, me erra. Cuidado, irmãos, você é finito, você vai embora daqui, e você tem uma alma, e ela não vai morrer nunca mais. Para onde ela vai? Eita, não acredito nisso. Eu já sabia que muitos não acreditam nisso. Entra no caminho do Senhor quem for louco por Jesus. Tem que amar Jesus, tem que aprender a amar Jesus, todo dia, amar. Eu me apaixonei por esse cara, e aqui não entra a questão sexo, nem desejo afetivo, genital, nada. Eu me apaixonei por Jesus. Isso aí é uma constância. Quanto mais eu esvazio de mim, mais eu me apaixono por Ele. E aí eu começo a entender que realmente a minha vida é Jesus. O sentido meu é Jesus. E quando é que vai explodir isso? No dia que morrer, o Senhor ressuscitar minha alma. Bem-aventurados os que acreditaram sem ter visto, porque herdarão o reino do céu. Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ter visto, porque herdarão a vida eterna. Oh, meu irmão, minha irmã. Então, que essa semana aqui, cuidado, antes de você viajar, muita gente vai aproveitar, vai ter o tríduo, né? Sexta-feira é feriado, muita gente vai pegar a estrada, vai viajar, legal, está tudo certo. Se é um costume que você tem, porque lá você vai celebrar a Páscoa lá no outro lugar, glória a Deus, vai com Deus, que Deus proteja, os anjos vão segurando você do lado assim, tá bom? E de volta e celebre bem a tua Páscoa. Agora, se você aproveitar, veja como perde todo o sentido para nós estarmos aqui hoje. Se eu estou entrando com o ramo na mão, mas chegar na sexta-feira eu falo, eu quero me divertir, eu quero pegar um bronze, tomara que caia bastante chuva. Falaram aí, tem uma meteorologia que falou aí que vai começar a vir umas ondas gigantescas, e elas vão assustar o tamanho, mas tomara que não machuque ninguém. Mas só de você ouvir o barulho, você fala, eu estou aqui em São Paulo escutando o barulho do mar, então fica por aqui que você ganha mais, meu irmão, minha irmã. Com todo respeito, quem mora na praia, que os anjos segurem o teu apartamento, a casa, que nada lhe aconteça. E não vai acontecer, em nome de Jesus, porque Deus já é vitória. Mas é uma maneira de dizer, não vai se divertir. Eu quero descansar. Não é tempo de descansar. Não. A mamãe é tempo de comer ovinho de Páscoa. No domingo a mamãe vai te dar um pedacinho do ovinho da Páscoa. Tá? Mas primeiro você vai entrar com a gente seguindo esse Jesus aqui. Tá? Ele é a Páscoa. É assim que tem que trabalhar. Não vá aproveitar. Eu vou viajar, eu quero aproveitar. Faz tempo que eu não vejo. Agora dá vontade de visitar até gente que você nunca viu na vida. Não, meu irmão, fica aqui. Participa na sua paróquia. Você que está na sua paróquia, vai na sua paróquia. Não, padre, eu quero ir na sua. Não, na sua, fica aí. O padre precisa de você aí. Então, fica na sua paróquia onde você vive, participa, vai lá na procissão, ali você vai de novo. O que é a procissão? Estou seguindo ele, olha lá, lembrando, é uma semana forte, para quê? Aí no domingo nós vamos cantar, aí domingo você prepara, se você puder, um belo de um almoço, se alguém te convidar, vai. Pode tomar um golezinho de vinhozinho? Pode, se você puder. Se você não pode, não bebe, mas faz outra coisa, vai, escuta a música, põe Bruce Springsteen, põe o que você quiser. Vai comer doce, volta a comer pizza, faz o que você quiser, num bom sentido, mas agora não, agora eu vou até o fim, e termina, e quando passar todo esse tempo, padre, a Páscoa, domingo, não vai passar não, porque a sua quaresma só vai acabar quando? Quando é que acaba a sua quaresma? Quando Deus te falar, agora, vem, acabou. Até lá eu preciso fazer os meus exercícios, talvez não tão intenso como alguns fizeram, mas vai fazendo, vai fugindo do pecado, vai se penitenciando, para ter a vida de Cristo, amém? Isso, irmãos, que bom que você entendeu. Então esse é o caminho dessa semana, que começou para você, e começou para mim, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Vamos ficar em pé. Creio em Deus Pai.